Ça se passe, ça. Une autre forme d'interprétation. O discurso transverso, assim como o pré-construído, é uma modalidade discursiva trabalhada por Péchet na relação entre o interdiscurso e o intradiscurso, que chamaremos aqui de efeito de sustentação ou articulação, conforme o autor apresenta na obra Semântica e Discurso. Maldidier diz que o pré-construído está ligado ao funcionamento determinativo da relativa. O funcionamento dito explicativo está na fonte do que Paul Henry, em seu artigo publicado no número 37 de Langage, tinha chamado de articulação de enunciados. O efeito de sustentação se relaciona em Péchet à relativa apositiva, que na tradição gramatical é tratada como explicativa, sendo inclusive muitas vezes referido que a ausência da subordinada explicativa não produz efeitos para a construção do período, já que ela tem o objetivo de explicar algo, introduzir uma informação extra sobre o sujeito da oração principal. Bom, no que tange ao funcionamento discursivo, embora não haja prejuízo para o sentido da oração quando da exclusão da subordinada adjetiva explicativa, é preciso tentar compreender como esse excesso produz efeitos, que conforme o próprio nome do efeito, é de sustentação, ou seja, é sobre o que essa sustentação diz da relação entre o inter e o intradiscurso que nós nos interessamos. Estamos falando de um fenômeno linguístico situado nas bordas entre sintaxe e discurso, o que coloca em xeque o entendimento da sintaxe como nível linguístico autônomo, como disse a Maldidier. Os efeitos ligados ao funcionamento das relativas apositivas são pensados, portanto, não em termos de explicação, mas de sustentação. Sustenta-se não no sentido do excesso gramatical ou informacional, mas no funcionamento discursivo, o que significa que a sustentação se dá em relação àquilo que se sabe, conforme coordenadas ideológicas sobre o que está sendo dito. É por isso que Péchet se refere ao efeito de sustentação como o retorno do saber no pensamento, surgindo intradiscursivamente através da articulação entre proposições. Um dos exemplos trabalhados por Péchet na explicação do discurso transverso é o gelo, que tem um peso específico inferior ao da água, flutua sobre a água. Ao referente gelo, que está expresso no período, são colocadas duas orações em relações de articulação. Tem um peso específico inferior ao da água e flutua sobre a água. Há um trabalho do sentido sobre o sentido, um excesso, que mesmo sua ausência não prejudicando o sentido da oração principal, produz uma sustentação, um direcionamento, articulando proposições. E é por isso que Péchet diz que o efeito de sustentação constitui o sujeito na sua relação com o sentido, de modo que ela representa no interdiscurso aquilo que determina a dominação da forma sujeito. A proposição que está articulada entre o sujeito e o predicado da oração principal, funcionando como relativa positiva, apresenta o funcionamento do excesso, o suporte do pensamento contido na oração principal. Dizer que o gelo tem um peso específico inferior ao da água dá o suporte para a constituição do sentido a partir da oração principal, que o gelo flutua sobre a água. Por isso, o discurso transverso, pelo funcionamento da apositiva, é o suporte do pensamento contido em outra proposição, provocando o efeito de sustentação e consolidando a dominação da formação discursiva naquilo que é dito. Bom, com base nessa explicação,
é possível trazer a seguinte afirmação de Piaget também lá do Semântica e Discurso. Então, ele diz que essa articulação provém da linearização ou da sintagmatização do discurso transverso no eixo do que designaremos pela expressão intradiscurso, isto é, o funcionamento do discurso em relação a si mesmo. O que eu digo agora com relação ao que eu disse antes e ao que eu direi depois. Portanto, o conjunto dos fenômenos de correferência, que garantem aquilo que se pode chamar o fio do discurso, enquanto o discurso de um sujeito. A relação de correferência que se estabelece intradiscursivamente produz um efeito de sustentação do discurso. Aquilo que se diz sobre o referente na oração subordinada é um recorte daquilo que é possível dizer com relação a uma formação discursiva. É assim que o excesso produz um direcionamento para ocasionar o reconhecimento do sujeito em relação à formação discursiva de referência, e é assim que o discurso transverso pode ser relacionado ao funcionamento metonímico. Conforme Piaget, observemos que o funcionamento do discurso transverso remete àquilo que classicamente é designado por metonímia, enquanto relação da parte com o todo, da causa com o efeito, do sintoma com o que ele designa, etc. A metonímia vem tratar as perturbações produzidas pelas metáforas. Vem apaziguar as contradições que emergem da relação entre o intradiscurso e o interdiscurso. E, segundo ele, vem reconstruir suas condições de aparecimento, um pouco como um biólogo reconstrói conceptualmente o processo de uma doença para intervir sobre ela. O discurso transverso, ele dá consistência, dá suporte, estabilizando os elementos do interdiscurso em uma articulação significante por relações correferenciais. A metonímia reconstrói as condições em que a metáfora surge para que faça sentido no interior da formação discursiva a partir da qual é enunciada, tentando recalcar a contradição que surge pela perturbação. O retorno do saber no pensamento tem o efeito de tratar as perturbações possíveis de surgir pela modalidade do pré-construído, e assim produzem-se, conforme Piaget, pontos de estabilização que produzem o sujeito com, simultaneamente, aquilo que lhe é dado a ver, temer, fazer, esperar, etc. Assim, o discurso transverso nos ajuda a compreender o caráter constitutivamente equívoco da língua.